Vocês sabiam que distúrbios do medo, fobias, doenças como dores de cabeça crônica, asma brônquica e alergias podem ser causadas pela interrupção do movimento de aproximação da criança, principalmente na primeira infância? Essa é uma questão super importante que acontece e é muito comum, mas a gente muitas vezes deixa passar desapercebido e na fase adulta não entende por que problemas, doenças como essas que eu citei, elas aparecem. E elas são às vezes difíceis de melhorar, crônicas, vai e vem, de tempos em tempos a gente aparece e a gente não entende, né, por que será que isso está acontecendo. Então pode ser porque você tem aí uma questão dessa interrupção, dessa aproximação na sua infância, que pode ser na sua exatamente ter acontecido com você, ou não, ou pode ser que você carregue isso dos seus antepassados, os seus pais podem ter passado por isso, os seus avós, bisavós, e são memórias que a gente carrega, porque a gente tem muitos níveis de memórias, e uma delas é a memória genética, que são as memórias que são passadas por epigenética e genética, né? Epigenética é o que são memórias que vão sendo criadas ao longo da vida e elas passam para os descendentes, e a genética ela está lá na estrutura, né? Já vem estrutural. Então, são memórias que a gente carrega dos antepassados, daquilo que aconteceu com os antepassados. E pode ser também que a gente traga isso na nossa vida. E também a gente pode trazer situações desse vínculo de interrupção, como, por exemplo, eu não desenvolvo nenhum sintoma, mas na minha dinâmica familiar isso começa a acontecer também, uma interrupção desse vínculo de aproximação. O que é a interrupção do vínculo de aproximação? Então, existem duas principais questões físicas, que são as barreiras físicas, e as emocionais. Então, as físicas, por exemplo, um nascimento prematuro, em que o bebê fica na incubadora, um adoecimento de um dos pais que tem que ficar afastado por algum tempo. Então, por exemplo, um pai e uma mãe tendo que fazer uma radioterapia, por exemplo, uma iodoterapia, e aí não pode ficar perto da criança, tem que ficar afastado, né, por algum tempo, ou porque os pais trabalham e precisam deixar a criança com alguém, né, com algum parente ou na creche, e tem esse distanciamento. Por brigas, né, brigas do casal, então o casal briga muito por algum motivo, né, e aí ali essas brigas podem gerar uma inabilidade emocional da criança de se aproximar, ela fica com medo dessa aproximação, então ela sente esse distanciamento. Ou, por exemplo, psíquico mesmo, de questões emocionais. Então, por exemplo, na gestação, por exemplo, a mãe já teve aborto e fica com medo do que pode acontecer nessa gestação. Situações, né? Então, por exemplo, profissionais, relacionais, difíceis que possam acontecer durante o período gestacional. O próprio nascimento, às vezes, pode acontecer da mãe quase morrer, ou da criança quase morrer, ou morre mesmo, né? A criança, a mãe morre, né? Então, isso são questões emocionais também que podem gerar um problema desse vínculo de aproximação. E essa interrupção do vínculo de aproximação causam dois principais comportamentos, ações comportamentais na criança. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, acontece de forma inconsciente. Então, muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem isso, mas a gente carrega isso no nosso inconsciente como memória, né, associada às emoções ruins. Mas dois comportamentos principais aí acabam acontecendo. Quais são? O primeiro é que o medo que é gerado na criança por essa interrupção do vínculo, né, dessa aproximação, faz com que ela tenha medo de se aproximar e acontecer de novo a separação. Isso é inconsciente. E aí o que a criança começa a fazer? Ela começa a se distanciar, a bloquear, rejeitar essa aproximação dos pais, mesmo depois que os pais retomam, que querem estar junto, que querem, né, aproveitar aquele tempo que está junto. A criança ela tem uma inabilidade emocional de lidar com isso, porque ela sente um trauma que isso possa acontecer de novo de forma inconsciente, e aí começa a ter uma dificuldade nessa relação. E isso se apresenta de várias formas. Pode nunca aparecer numa infância e pode aparecer na fase adulta. Né? E na segunda
E o segundo processo comportamental é uma compensação desse distanciamento, porque ela tem, né, a criança quer a aproximação dos pais, mas a inabilidade emocional não permite. E aí o que acontece? Ela vai compensar, ela pode compensar, e uma forma de compensar pode ser fazendo doenças e sintomas, dos que eu citei. E isso pode aparecer, então como eu estou falando aqui, mais na fase adulta. Pode ser que de criança não apareça, então apareça na fase adulta, ou pode aparecer, por exemplo, ao longo da vida. Então, aparece, por exemplo, na infância, as alergias, né, alergias de pele, asma brônquica, aí na fase adulta começam as dores de cabeça crônica, fobias, medos que vão aparecendo, as inseguranças. Então, isso pode também se estender ao longo da vida. E essas questões, elas são questões importantes de serem olhadas, de serem tratadas. E elas aparecem como dinâmicas ocultas. Por isso a constelação familiar é uma abordagem que pode ajudar muito a tratar esses sintomas, essas doenças, explorando esse inconsciente. Então a constelação familiar ela vai explorar o inconsciente através do que? Colocando, abrindo no campo de informações, que aí é feita, né, o processo da constelação, a gente vai colocar no campo essa questão e abrir, né? Então, por exemplo, um sintoma, o sintoma da alergia. E aí, quando a gente vai abrindo no campo, a gente vai vendo, começa a mostrar onde está o problema. Onde está vinculado esse problema? É uma dinâmica oculta que apareceu na sua infância, que você carrega dos antepassados, isso começa a se aparecer no campo. E aí a gente vai trabalhar a cura através das falas, através das movimentações, das posições de cura, as imagens de solução que são chamadas na constelação familiar, ou nas frases de cura, ou elementos de cura que a gente vai colocando. Enfim, o importante é a gente entender que a interrupção do vínculo pode gerar doenças como distúrbios de medo, fobias, a asma, as alergias, as dores de cabeça crônica. Como que isso acontece, pessoal? Mas por que gera essas questões? A interrupção do vínculo, ele vai gerar o quê? Vai gerar uma sensação de abandono, de rejeição. E essa sensação de rejeição e abandono, ela faz com que a criança fique onde? Né? Num sistema inseguro, num ambiente inseguro. Porque aqueles que poderiam me dar o amparo, o acolhimento, eu não sinto que eu posso contar. Isso inconsciente, tá? E aí o que acontece? Esse distanciamento, esse afastamento, esse lugar inseguro que eu me sinto, a falta de um apoio, a falta de uma, né, de uma estrutura, me faz sentir medo. E aí a gente começa a desenvolver o quê? Os medos. E os medos, quando eles vão piorando em círculos viciosos, eles se tornam fobias. E são compensações. Dores de cabeça crônica. Então, se eu estou num ambiente inseguro, se eu me sinto abandonado, rejeitado, num ambiente inseguro, eu preciso fazer o quê? Estar em alerta. E aí eu aumento o fluxo sanguíneo, a perfusão sanguínea cerebral. Para quê? Para eu me manter mais em alerta, para poder estar mais ativo. E me manter em alerta. Manter isso mais ativo faz com que o aumento de fluxo sanguíneo cerebral constante possa gerar dores de cabeça. Na medicina chinesa, a gente explica isso através dos órgãos, né? Então a gente tem o rim, e o rim dá energia para o fígado. O rim é um órgão muito afetado pelo medo, pela insegurança, pelos traumas. Então a energia do rim cai, ele não consegue dar uma boa energia de geração para o fígado, e o fígado aumenta a sua atividade. Quando o fígado aumenta a sua atividade, ele emana muito calor, né? O fígado está muito ligado ao metabolismo, então ele começa a aumentar a sua atividade, emanar, né, que a gente fala na medicina chinesa, ele começa a produzir muito calor, e essa energia excessiva do calor que é produzida, ela vai caminhar pelos meridianos. E o órgão acoplado do fígado é a vesícula biliar. E o meridiano da vesícula biliar, ele passa em toda a lateral do corpo, chegando na cabeça. E aí esse processo, energeticamente, começa a se acumular aonde? Um dos lugares é na região da cabeça, gerando a dor de cabeça crônica. E o meridiano da vesícula biliar, ele começa na região da cabeça, então a energia já começa acumulada ali.
E pode gerar tensão também, bastante tensão muscular em toda a região do corpo, né? A região toda lateral do corpo, tensões musculares. Então, essa questão do medo, da insegurança, pode trazer sintomaticamente bastante tensão no corpo, dores na lateral do corpo e as dores de cabeça crônica. Então, explicando também pela visão da medicina chinesa ou pelo aumento do fluxo sanguíneo, perfusão sanguínea no cérebro para me manter em alerta. E aí a asma, né, pessoal? Então, a asma brônquica. A asma brônquica, ela traz o quê? Então, o pulmão, ele está muito atrelado à vida material. Por quê? Quando a gente nasce, a gente está dentro da água, né, dentro da barriga da mãe, num meio aquoso. E a gente sai para o meio terrestre. E o primeiro ato que a gente tem, a hora que desobstrui as vias aéreas, é inflar os pulmões para respirar. Então, a respiração, ela está diretamente ligada à questão da vida material, dessa vida, desse nascimento. O próprio nascimento é um trauma, né? Gera um trauma ali no processo. Então, o nascimento, o respirar, ele traz para o pulmão essa característica da ligação com a vida. Então, o medo da perda, que é a mesma coisa que o medo de morrer e medo de perder alguém, né? Então, a criança, ó, interrupção do vínculo de aproximação. O que gera na criança? O medo da perda, né? O medo de não ter aqueles pais, não ter aquela proximidade. Então, esse medo da perda, ele pode gerar um processo reativo e aí gerar a alteração, a contração, a tensão na região dos brônquios. Por quê? Porque eu estou com medo da vida, eu estou preocupado com a minha vida, né? Com medo da perda, não sei como vai ser. Então, isso pode gerar o processo da asma brônquica. O tecido dos brônquios, eles estão relacionados eles surgem do tecido embrionário, que é a mesoderma nova, e tem a ectoderma, que são tecidos embrionários que são controlados pelo córtex cerebral. E isso traz uma especialidade, então um processo mais complexo no sentido de interpretações. Então, o medo do território, então medo territorial, como o território vai ser invadido, um território inseguro, pode também gerar uma paralisação, uma contração, tensão dessa respiração. Por quê? É a ameaça à vida. E é exatamente isso que acontece na interrupção do vínculo, né, de aproximação. Eu não tenho um ambiente seguro. Então, essas são algumas explicações em relação por que a interrupção, né, desse vínculo pode gerar uma asma, um processo da asma, né, doença como asma brônquica. E as alergias? A pele é um sistema, um órgão que define a nossa forma, que trabalha essa separação da individualidade. E a pele é formada, ela surge do tecido embrionário ectoderma, que é o mesmo do sistema nervoso. Então a pele, ela tem muitos receptores, ela é muito sensitiva. A gente tem receptor tátil, de pressão, de temperatura, de dor. Então a gente tem vários receptores na pele, ela é muito sensitiva. E a pele trabalha, ela está vinculada ao córtex cerebral, principalmente as questões de relação. Então a pele trabalha muito o relacionamento. E se eu tenho um vínculo interrompido de aproximação e eu sinto a necessidade de me aproximar de alguém, o que eu posso desenvolver? Alergias que acabam machucando a pele. A pele se fica, né, com aquelas feridas que abrem, né? A pele é como se eu precisasse diminuir a barreira física para eu me aproximar, para eu sentir a aproximação. Ou se eu tenho uma questão que eu quero afastar. Então, por exemplo, que é a mesma coisa, a inabilidade da criança. Lembra que eu falei? A inabilidade dela de não querer passar a inabilidade emocional de não querer passar pelo trauma faz com que ela tente repelir, afastar. Então, essa necessidade de afastar alguém, você pode criar os processos alérgicos que a pele fica inchada, que cresce, né? Aquelas alergias mais inflamatórias, intensas, purulentas, né? Que criam uma camada, uma crosta na pele. Então, isso afasta, né, aquele processo. Então, isso é a questão da alergia. Então, essas são algumas explicações, porque a interrupção do vínculo de aproximação, ela pode gerar questões, doenças, como eu mencionei. E a constelação familiar, nesse caso, pode ser uma abordagem muito boa para trabalhar, para desbloquear, para liberar essa questão e você conseguir curar aí, se é o seu caso,
esses sintomas, esse tipo de doença. Então é isso, pessoal. Eu queria falar hoje para vocês sobre essa questão, né, da interrupção do vínculo de aproximação da criança, principalmente na primeira infância. Por que a primeira infância? Porque quanto mais cedo isso acontece, mais impacto gera. Então, quando acontece numa fase que a gente está um pouco mais com um pouco mais de idade, né, é a infância ainda, mas um pouco mais velhos, a gente tem um pouco mais de discernimento. Então, às vezes a gente lida melhor com as questões. Então, quanto mais na infância acontece, maior é o impacto que isso pode gerar. Isso, né, gerar no processo aí para o adoecimento, tá bom? E a constelação familiar, então, é uma abordagem que pode ajudar bastante. Então é isso, pessoal. Até mais.